Olá, amigos do Vozes no Vazio. No vídeo de hoje temos 4 histórias vindas do pulmão do Brasil, Amazônia e Pantanal. Lugares onde o silêncio é tão profundo quanto o medo. Apague as luzes, ajuste o som. Não esqueça de curtir e comentar sobre os relatos. Vozes no Vazio. Histórias e relatos sombrios. Meu nome é Antônio Tonico da Costa, pescador desde menino. Tô falando baixinho porque a casa range quando venta e a água bate nas estacas aqui embaixo. Parece que a lembrança também bate, sabe? Quem gravou isso foi meu neto, para não dizerem depois que eu aumentei história. Eu não aumentei, não. Eu vivi. Naquele agosto de 2010 o rio estava alto, o igapó enroscado de raiz e galhada, e as noites vinham com aquele cheiro de folha morta e lama doce. A gente pescava mais profundo, mas voltava cortando a mata alagada porque era caminho. De tarde, os guaribas gritam. De noite, quem canta é o breu. Só que, umas semanas antes, começou um canto diferente. Era a voz de mulher, um fio de mel. Só que mel que arde. Veio de dentro do igapó, daquelas árvores de raiz como mão aberta, e parecia chamar pelo nome de homem. Não era um ei qualquer, não. Era um nome dito devagar, cheio de beijo e promessa. E sempre o nome de gente que já tinha se afogado por ali. Eu lembro da primeira vez que escutei. João. João. A canoa de seu João virou no verão de 3 anos antes. Eu estava com o remo no ouvido. Porque remo também é ouvido. A gente sente pelo cabo quando tem coisa viva por perto. E aquela voz entrou por dentro de mim como vento frio. Eram 23 horas e 30 minutos por aí. O céu sem lua. Meu compadre Zeca respirou pesado. Tonico, tu ouviu? Ouvi não. Menti porque a palavra tem peso no escuro. No outro dia, no porto de Tora, o povo comentou. Tá, é sereia. É Iara chamando. É a mata brincando com quem tem culpa. Mas não era brincadeira. Toda noite mais nomes. Pedro, que tombou da canoa. Arlindo, que sumiu na enchente de 1997. Renato, que ficou preso em Raiz de Apuí. Um por vez. Como se a voz tivesse um livro aberto e fosse passando o dedo nas letras. A gente que é de peixe e silêncio aprendeu a remar por fora do igapó quando dava essa hora. Mas tem jovem que não escuta, velho. Sempre teve. Nino, filho de Dona Elza, era desses. 20 anos, braço forte, canoa leve, achava que tudo se explica. Isso é vento, Tonico. É madeira rangendo, Zeca. Vocês é que têm medo. Naquele sábado, ele veio me desafiar rindo. Hoje eu vou ver de perto a cantora do igapó. E se for bicho, eu trago a pele. E se for gente, eu trago o segredo. Eu me enfezei, mas engoli. Jovem não leva rédea se a rédea for palavra. Eram umas 22 horas e 10 minutos, quando Nino empurrou a canoa na água preta. A voz ainda não tinha começado. O motor dele era de rabeta, mas ele foi no remo para não fazer barulho. Eu e Zeca ficamos sentados na beira, com lamparina no chão, só olhando o fundo do breu entre as árvores. Primeiro veio o silêncio grosso, que é o silêncio do igapó. O sapo cala, o grilo cala, até a água parece escutar. Depois fininho, a voz. Não tenho vergonha de dizer que meus pelos arrepiam mesmo, porque tinha um mel triste naquela cantiga. Não era música inteira, era só chamada e suspiro. Nino, Nino, a lamparina tremeu. Zeca pigarreou. Nino? Gritei baixinho, porque no escuro a gente nunca grita alto. Não entra no leito que o tronco puxa. O que eu ouvi de volta foi o bater da canoa nas raízes. 1, 2, 3 toques como se ele tivesse tateando com o casco. Depois só remada. A voz sorriu, eu juro. Quem conhece gente conhece sorriso na voz. Era carinho de mãe chamando criança para dentro. Mas a água não tem mãe. Passou um tempo. 5 minutos, 10. Eu perdi a conta. De repente um som seco. A canoa raspando num tronco mais grosso. Zeca se levantou. Eu vou atrás, vai nada. A gente espera a voz calar. Eu sabia. Quando a voz cala, a mata volta a falar e aí a gente entende por onde entrar. Entrar no canto dela é perder o rumo. Esperamos. O relógio do meu braço não marca, mas meu corpo sabe hora, sempre soube. Quando a voz fechou a boca do igapó, as rãs voltaram. O vento balançou a copa. A lamparina clareou um mosquito grande. Aí sim, a gente entrou. Eu na frente e Zeca atrás. Remo curto, respiração curta. Fui pelo cheiro da resina. Apuí ferido cheira longe.
e pelos riscos de luz da lamparina refletida no casco do Nino. Achamos a canoa enroscada numa raiz, a proa empinada como bicho que tomou susto. O remo estava dentro, atravessado, a lamparina dele apagada. E um negócio que eu não queria tocar. Cabelo, um tufo grande, cabelo de mulher, escorrido, comprido, molhado, grudado no banco como se tivesse nascido ali. Não era pedaço de cipó, não era fibra de palmeira. Eu conheço. E tinha uma coisa pior, cheiro de água de cabeça, aquele cheiro doce e azedo de couro cabeludo quando fica muito tempo molhado. Cadê Nino? Zeca perguntou, mas parecia que perguntava para o próprio peito. A água pegou. Eu disse o que sempre se diz, quando a verdade precisa de palavra curta. Voltamos devagar. A canoa veio sendo puxada na garupa e o cabelo, aquele cabelo grudado não soltava, por mais que eu molhasse o banco e passasse faca por baixo. Ficou. Chegando na beira, Dona Elza chorou sem desespero, que é o choro que dói mais. O povo veio com lamparina, falaram iara, maldição, vingança de rio. Teve quem dissesse que era coisa de gente, que traficante de madeira faz encenação, bota medo para ninguém se meter no Igapó quando eles entram à noite com balsa e motosserra. O cabelo seria troféu, enredo, aviso. Eu não sei. O que eu sei é o que eu ouvi e o que eu senti dentro do osso do remo. Procuraram Nino por 2 dias, de manhã e de tarde. Arrastaram anzol grande, passaram malhadeira, chamaram mergulhador de outra comunidade. Nada. No 3º dia, a água devolveu nada. A canoa continuava lá, encostada no trapiche, intacta, o banco com aquele cabelo grudado, que nem fogo pegava direito. Zeca tentou queimar numa noite de raiva. Só deu fumaça de cabelo mesmo. Aquele cheiro que gruda no nariz e na lembrança. Depois disso, o canto continuou. Nem toda noite, mas quando vinha, trazia nome. Teve vez que chamou o meu, devagar, com doçura, Tonico. Eu estava no fogareiro escamando tucunaré. O peixe escorregou da mão. Senti um aperto nas costas como mão de mãe. Eu podia jurar que a voz conhecia meus pecados todos. Os peixes que peguei fora de época. A briga que tive com meu irmão por causa de uma rede. A vez que deixei meu menino remar sozinho num vento que virou de repente. E mesmo assim, a vontade que deu foi de ir. Eu não fui porque a velha me segurou pelo braço com aquela força de raiz de mangue e disse, não, Antônio. É assim que a gente fica vivo às vezes, pela força dos outros. Daí meu neto veio me pedir esse depoimento. Ele gosta de dizer folclore, mito híbrido, memória coletiva. Eu só sei falar do caminho do remo e do dente da piranha. Ele perguntou se eu acredito na iara. Eu disse que acredito no que a água carrega. A água carrega tronco, carrega peixe, carrega gente e carrega história. O nome que tu põe nela é teu, não é dela. Tem noite que eu acho que é iara, com cabelo comprido, pescando o pescador com um canto doce. Tem noite que eu acho que é homem com maldade de homem, usando medo para esconder tora cortada, sumiço encomendado, madeira que sai no escuro. E tem noite que eu acho que são as duas coisas juntas, porque o rio aceita mistura. Uma vez, meses depois, eu entrei no Igapó de tarde, sol batendo nas folhas por cima, luz bonita, e vi, por debaixo da água, entre as raízes, um reflexo que parecia rosto. Não era rosto, era só a minha cara torta no espelho do rio, mas o coração bateu como se fosse. De noite, sonhei que a voz chamou meu nome de novo, mas agora com um vem sem medo. Acordei com o barulho das ripas da casa e o cheiro de café que a velha passa quando não consegue dormir. Fiquei sentado, ouvindo se o rio vinha. O rio sempre vem. Hoje, se tu me pergunta do Nino, eu digo, ele foi. Não sei para onde. Se tu me pergunta do cabelo, eu digo, ficou. De vez em quando a maré de dentro sobe, eu ainda sinto o cheiro de água de cabeça no vento. E nos dias que meu neto dá play no áudio, ele diz que dá para ouvir no fundo um fiapinho de canto. Eu digo que é o vento pegando a telha. Ele ri. Eu também rio, porque rir é um jeito de não responder. Se você se vê remando de noite por mata alagada e o Igapó abre a boca em volta, cuidado com a voz que chama seu nome. Voz doce também puxa para o fundo. Remo não é só para ir, é para negar também. Faça barulho, balance o casco. Cante mais alto que ela, diga seu nome em voz seca como quem fecha a porta. E volte pela beirada. Ainda ouço, de vez em quando, o mel fino cortando a água, chamando gente que o rio tomou, chamando o que a gente deixou de ser.
Eu não vou dizer meu nome nem o nome do ramal. Quem sabe da mata sabe que certas coisas é melhor não cutucar. Tô falando isso hoje porque a mão ainda treme quando escuto o barulho de água correndo no escuro. E porque se alguém cair na tentação de montar acampamento por ali, talvez escute antes de ver e tenha tempo de ir embora. Era um acampamento de madeireiro, daqueles improvisados, lona esticada com cipó, fogão de tijolo, tambor de diesel escondido no mato. A gente estava num trecho de igapó, mata alagada, raiz que parece garra, cheiro de óleo, serragem molhada e carniça velha de bicho. O gerador tossia, cuspindo fumaça, e a luz da gambiarra fazia um halo amarelo em volta do rancho. E o resto era um breu que engolia tudo. Eu era mateiro, conhecia atalho. Miriti bom pra canoa, sabia ouvir a mata. Sabia quando era guariba, quando era paca, quando era vento. Só que lá parecia que a mata estava ouvindo a gente. Não sei explicar. A noite vinha pesada, com aquele peso quente que só quem já dormiu pendurado em rede de lona entende. As muriçocas vinham em nuvem, e de vez em quando do lado da água se ouvia um mexe-mexe como gente andando devagar, sem pressa. E um silêncio depois. Silêncio doido que tem som. Os peões começaram a falar de um homem coberto de barro que aparecia na beira do rio. Primeiro foi o Jonas dizendo que viu um vulto na curva do igarapé. Coisa de gente parada, olhando. Depois foi o Ceará jurando que, quando foi lavar o rosto, sentiu lama fria no tornozelo como mão. Riram dele. Eu ri também. Mas foi riso seco. No outro dia, o Jonas não acordou. A rede dele estava vazia. O facão pendurado, a sandália embaixo. O pessoal falou que tinha ido mijar e se perdeu. Só que o Jonas era bicho da mata mais que eu. Aquilo não fechava. Na segunda noite, o Ceará sumiu. E de novo ficou tudo no lugar. A panela com resto de feijão, o boné, a caneca. Eu comecei a observar. Parei de beber café antes de dormir. Deixei o ouvido no igarapé. A água carregava pedacinho de folha. O vento tocava os troncos. Mas tinha outra coisa. Um andar descalço, ritmado. Entrando e saindo da água como se dançasse. E uma respiração úmida longe, que às vezes parecia o gemido de uma árvore. Às vezes parecia alguém resmungando meu apelido de infância. Fiquei com aquela coisa na cabeça. A gente tentava seguir normal. Serrava, cortava, marcava tora com carvão. Mas tinha um medo que vinha de trás da nuca e apertava o estômago. Os mais velhos começaram a soprar que era protetor da mata, que quando a floresta cansa, ela mesma levanta alguém do barro para botar medo. Eu respondi que coisa que levanta do barro só é mutuca e febre. Mas à noite, quando o vento batia e a lona respirava, eu pensava diferente. Na terceira noite eu não dormi. Fiquei sentado, dedo no cabo do terçado, olhando o halo de luz tremendo. O gerador deu umas engasgadas e morreu. O escuro entrou de vez feito bicho. O mundo virou cheiro e som. Cheiro de lama viva, de folha esmagada, de rio quente. E então eu ouvi. Passos, não era bicho. Bicho não pesa daquele jeito. Era gente pesada. Mas não fazia barulho de chinelo. Era o ploc, ploc, ploc de lama saindo do chão. Vinha da beira do rio, contornando por trás das moitas de açaí. Eu respirei pela boca, devagar. Os outros roncaram mais alto, como quem finge que dorme para não existir. O ploc, ploc, parou. E aí eu vi. Não com os olhos de claridade, porque não tinha, mas com o olho que a gente aprende na mata, que desenha vulto no preto. Primeiro, um brilho molhado de ombro. Depois o contorno de uma cabeça sem cabelo, lisa de barro. E os buracos. Os buracos onde deviam estar os olhos. Pareciam duas covas pequenas, escorrendo água escura pelos lados. Tinha o formato de gente, mas não era gente. A pele não tinha pele. Era lama grossa, grudando em si mesma, escorrendo de volta para o chão a cada passo. Quem tá aí? Eu quase falei, mas a voz não saiu. Eu só ouvi a minha língua secando. A figura parou a uns 40 ou 50 passos. A água pingava dela sem pressa. E foi aí que eu vi as pegadas. O chão ali era de lama batida, cheio de marca de bota. Mas as marcas dele eram fundas. Não fundas normal, fundas de sumir. Com cada passo, o pé afundava mais. Primeiro, um dedo de lama cobrindo. No seguinte, o calcanhar sumindo. No outro, o tornozelo, como se os pés não estivessem andando por cima, mas voltando para dentro da terra. Ô cara, dorme, pô. Alguém murmurou na rede ao meu lado sem abrir os olhos. Foi pior, porque eu entendi. Ele também estava ouvindo,
e fingindo não existir. Vai embora, eu pensei, mas o barro não pensa. Ele continuou. Ploc, ploc. Mais perto. Eu comecei a recuar sem fazer ruído. Um passo atrás do outro até encostar na estaca da lona. Minha mão estava fria no cabo do facão, mas a lâmina pesava como se tivesse grudada. Quando ele chegou a uma distância que eu podia quase sentir o hálito. E não tinha hálito. Tinha cheiro de rio parado. A noite pareceu apertar. O mundo ficou só aquele som de pingos e o tremor da minha costela. Ele inclinou a cabeça devagar, como quem reconhece alguém, e ficou assim olhando sem olho. A água escorreu do que seria a sobrancelha, formando um fio que pingou no chão. Plems, plem, plins, e as pegadas na frente dele viraram poços, fundas de perder a bota. Não sei quem mexeu primeiro, se foi ele, se fui eu. Só sei que um galho estalou perto da cozinha e eu pulei. Corri para o lado do rancho, tropeçando, derrubando panela, acordando o grito. Quem tá aí? O rancho virou formigueiro. Gente saltando de rede, mão procurando lanterna, alguém chorando sem querer. Eu berrava, pro igarapé não. E mais dois já tinham corrido para a margem com a luz. A lâmpada bateu no vazio. Não tinha ninguém. Só lama mexida e água arriscada em círculos pequenos. Pequenos, como se algo tivesse acabado de mergulhar. Ou de nascer dali. É gente da mata, é pegadinha, disseram. É gente querendo botar medo para tomar as toras. A gente quis acreditar. Amarramos as coisas. Arrastamos tora para a margem, falamos bobagem para espantar a noite. Mas ninguém voltou a dormir. Quando o céu começou a clarear, roxo por trás da copa, eu pensei que tinha passado. Tava enganado. Foi no rastro que percebi. Já na luz cinza, as pegadas estavam todas lá, bota, sandália e aquelas outras. Começando rasas, ficando fundas, cada vez mais. Não era só uma sequência. Era como se várias passadas em dias diferentes tivessem ido se acumulando no mesmo feitio. No meio delas, um detalhe que me gelou. Uma marca maior no tamanho do pé do Jonas, e outra um pouco torta igual a do Ceará. As nossas marcas estavam ali, sim. Só que as deles terminavam do nada. Sumiam como se tivessem entendido a lição e aprendido a afundar também. Não voltei para o rancho. Eu só disse, vamos embora. Alguns riram cansados, outros se encheram de coragem ou de raiva e decidiram ficar. A discussão subiu. Eu juro que ia ficar também, orgulho besta. Mas a floresta faz com a gente o que quer. Um vento quente saiu do igapó e trouxe um bafo de barro, forte, tão forte que a língua ficou amarga, e por uma fração eu ouvi um sussurro por trás do bafo. Não era a palavra inteira, era um jeito de dizer meu nome sem boca. Eu fui. Joguei minha rede na canoa, meti a mão no remo e subi o igarapé. Não olhei para trás. O som das pás d'água me acalmou e me enlouqueceu ao mesmo tempo. Por 2 horas e 30 minutos eu remei. Quando parei no barranco do seringueiro, minhas unhas tinham barro por baixo, e eu não lembrava de ter tocado no chão. Que foi? Ele perguntou. Eu só disse. A mata cobrou. 2 dias depois, um pessoal de confiança foi ver o acampamento. Encontraram as lonas rasgadas, ferramentas jogadas, panelas viradas, pedaços de tora abandonados. Mas corpo... Nenhum corpo. Nem marca de arrasto. Nem sangue. Só as pegadas e as de bota indo e vindo. E aquelas outras que terminavam fundas como poço. E poço? Você não mede com régua. Dizem que foi traficante de madeira, que assustaram a peonada para tomar o ponto, que os homens fugiram com medo e se espalharam na mata. Dizem que eu inventei coisa. Eu deixo dizer. Quem precisa tirar explicação limpa de coisa suja é porque não tem coragem de dormir com o que viu. Eu durmo, mas o sono sempre para do mesmo jeito, quando a água faz ploque na bacia do fundo do quintal. Anos depois, tentei voltar por outro caminho, só para provar para mim que era besteira. Caminhei meia manhã. No começo, os pássaros gritaram. Depois foi esvaziando. O silêncio foi tomando lugar dos gritos até virar aquele silêncio com som. Olhei para o chão. Terra firme. Olhei de novo. Tinha umidade brotando onde não tinha. Dei mais 3 passos e vi. A mesma marca, rasa, outro passo. Mais funda. Eu voltei devagar, sem dar as costas. Foi a última vez que botei bota nessa direção. Hoje eu moro longe dali, mas o barro encontra a gente. Na época de chuva, a parede do meu quarto cria uma mancha que não seca. E quando ela pinga no balde, o som é igual. Flema.
Eu conto 3 pingos e apago a luz. Durmo de lado, o ouvido de cima para não ouvir a água chamando por dentro. Se você trabalha na mata, se pensa em esticar rede perto de Igapó, escuta o que eu estou dizendo. Se ouvir passos pesados na lama, sem barulho de chinelo, se sentir o bafo de barro frio na altura do rosto, não acenda a lanterna na direção da beira. Afasta. Desarma o acampamento. Some antes que amanheça. A floresta tem espírito que protege, sim. Mas proteção às vezes é varrer a gente de volta para o que a gente veio. Pó, água, barro. Eu ainda sinto o cheiro quando chove. E às vezes acordo com as unhas sujas, mesmo sem ter saído de casa. Não pergunto como chegou. Só lavo em silêncio. Porque eu aprendi do jeito mais ruim. Tem coisa que a gente não vê com o olho. E quando vê, já é tarde. E a marca que fica não é no chão, é no sono. E no som que a água faz quando decide lembrar você que tudo, no fim, volta para dentro da terra. O relato a seguir foi extraído de um áudio enviado ao grupo de WhatsApp Caminhoneiros MS Rota Sul, em 14 de março de 2015. O autor é identificado apenas como Valdeci, caminhoneiro que faz entregas na região de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. O áudio foi compartilhado por diversos motoristas da região antes de ser deletado. Vocês vão achar que eu tô maluco, mas juro por Deus e pela minha mãe que o que eu vi essa noite foi real. Meu nome é Valdeci. Trabalho transportando ração para fazendas aqui do interior de Mato Grosso do Sul faz uns 15 anos. Conheço essas estradas de terra como a palma da minha mão. Já rodei de noite, de dia, com chuva, com sol, nunca tive medo de nada. Até essa madrugada. Era para ser só mais uma entrega. Saí de Aquidauana umas 21 horas, destino Fazenda Santa Rita, lá para os lados de Anastácio. A estrada é de terra, corta pelo meio de uma região que alaga fácil quando o rio sobe. E cara, tinha chovido forte a semana inteira. O Aquidauana estava transbordando, a região toda alagada, aquele cheiro de barro molhado e mato podre no ar. Eu estava acostumado. Nessa época do ano é sempre assim. Passou da 00:30 quando eu entrei naquela estrada de terra que corta a Fazenda São José. Dos dois lados, só água parada brilhando com a luz da lua. Parecia um espelho preto, sabe? Dava para ver as árvores afogadas, os mourões de cerca aparecendo no meio da água. Tudo quieto demais. Silêncio pesado. Aí eu vi no começo, achei que eram troncos. Coisas escuras atravessando a estrada, uns 200 metros na minha frente. Mas aí a luz do farol pegou direitinho, e eu senti um frio na espinha. Jacarés, não era 1 ou 2 não, mano. Que era uma fileira deles. Dezenas de jacarés atravessando a estrada em fila indiana, um atrás do outro, tipo uma procissão. Todos no mesmo ritmo, caminhando devagar, arrastando a barriga na terra. Nunca tinha visto jacaré fazer isso. Freiei o caminhão ainda longe, deixei o motor ligado. Fiquei só olhando, tentando entender. Eles vinham da água de um lado e iam para a água do outro, cruzando a estrada bem certinho. Como se tivessem combinado. A luz da lua cheia refletia nas escamas deles. E foi aí que eu percebi. Eles estavam carregando alguma coisa na boca. Apertei os olhos, tentei enxergar melhor. Não conseguia ver direito de dentro da cabine. Pensei, deve ser peixe. Ou galho de árvore. Mas tinha algo errado. A forma era estranha demais. Sabe quando você sente que não devia estar vendo aquilo? Que devia dar ré e ir embora? Pois é. Eu senti. Mas a curiosidade foi mais forte. Peguei o celular, abri a câmera e desci do caminhão. O barulho da porta batendo ecoou no silêncio. Os jacarés não pararam. Continuaram atravessando. Aquele arrasto constante na terra, o rabo pesado deixando marca no chão molhado. Cheguei mais perto, devagar, filmando tudo. Foi quando a luz do celular iluminou direitinho. Meu Deus do céu. Ossos. Eles estavam carregando ossos. Ossos humanos. Fêmur. Costelas, pedaços de crânio. Tudo seguro firme entre os dentes daqueles bichos. E o pior, cara, o pior. Ainda tinha tecido grudado. Farapos de roupa. Um pedaço de calça jeans azul. Um tênis velho preso num pé de esqueleto. Restos de carne escura. Cheiro horrível de decomposição misturado com o barro. Minha mão tremeu tanto que quase deixei o celular cair. Um jacaré passou bem perto de mim. Devia ter uns 3 metros de comprimento. Ele carregava um braço inteiro, com a mão ainda pendurada, dedos balançando a cada passo.
A unha estava pintada de vermelho. Eu recuei, tropeçando nas próprias pernas. Que porra é essa? Sussurrei para mim mesmo. Olhei para os lados. A fila continuava. Mais e mais jacarés saindo da água do lado esquerdo da estrada, cruzando com os ossos, entrando na água do lado direito, sumindo no escuro. Como se tivessem uma missão, pensei rápido. Preciso avisar a polícia. Tem corpo aqui. Tem gente morta. Voltei correndo para o caminhão, peguei o telefone da cabine, mas não tinha sinal. Nunca tinha nessa estrada. Merda. Olhei de novo para a fila de jacarés. Eles continuavam. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Filmei mais um pouco, as mãos tremendo, o coração batendo que parecia que ia sair pela boca. Até que o último jacaré passou. O silêncio voltou. Só o barulho do motor do caminhão e o vento nas árvores, alagadas. Subi de volta na cabine, acelerei. Passei por cima das marcas deixadas na terra. Marcas de arrasto, marcas de garras. E aquelas manchas escuras que eu não queria acreditar que eram sangue. Dirigi até a fazenda. Descarreguei a ração tremendo. Mal conseguia falar direito com o caseiro. Assim que deu sinal, liguei para a polícia de Anastácio. Contei tudo. Eles disseram que iam mandar uma viatura verificar no dia seguinte. Voltei para Aquidauana de manhã. Passei pela mesma estrada. Cara, não tinha nada. A estrada estava seca, sem marcas, sem rastros de jacaré, sem sangue. Nada. Como se não tivesse chovido em semanas. A terra estava rachada, poeira subindo com o vento. A água dos dois lados tinha abaixado, mas não tanto assim, não daquele jeito. E os jacarés sumiram. Nenhum sinal deles nas margens. Passei na delegacia. O policial olhou para mim com cara de deboche. Moço, mandamos uma viatura lá de manhã cedo. Não achamos nada. Estrada seca, sem corpo, sem jacaré, sem nada. Certeza que não estava cansado demais. Às vezes a gente vê coisa na estrada de noite. Mostrei o vídeo do celular. Tava preto, só borrões escuros e o barulho do vento. Nada se via direito. Deve ter dado problema na câmera, disse o policial, dando de ombros. Acontece. Eu saí de lá me sentindo louco. Mas aí, uns dias depois, fui tomar uma cerveja no bar do seu Antônio, ali perto do rio. Contei a história pros velhos que ficam jogando dominó. Achei que iam rir da minha cara. Mas eles ficaram sérios. O seu Zico, um senhor de uns 70 e poucos anos, me olhou fundo nos olhos e disse: "Você viu na lua cheia, né?" Eu gelei. "Como é que você sabe?" Ele deu um gole no copo e suspirou. "Tem história antiga aqui na região, moço. Dizem que quando o rio enche, os jacarés buscam os afogados. Gente que se perdeu na enchente que caiu no rio, que foi levada pela correnteza. Eles pegam os ossos e levam de volta para o rio, entregam para os espíritos das águas. É tipo uma oferenda, uma devolução. Mas eu vi roupa nova, tênis." O velho ficou quieto por um tempo. Depois disse baixinho: "Às vezes o rio cobra cedo, moço. Às vezes ele já sabe quem vai ser dele." Senti um arrepio subir pela nuca. Desde aquele dia, eu evito passar naquela estrada em noite de lua cheia. Faço rota alternativa, mesmo sendo mais longe. E quando vejo jacaré na beira da estrada, eu acelero e não olho para trás. Mas tem noite que eu acordo suando frio, lembrando daquela unha vermelha balançando no escuro. E tem uma coisa que me atormenta até hoje. 2 semanas depois daquele dia, uma menina de 19 anos desapareceu em Anastácio. Saiu para pescar com o namorado no rio Aquidauana e nunca mais voltou. Acharam a canoa virada, mas o corpo nunca acharam. O nome dela era Jéssica. Ela sempre pintava a unha de vermelho. Se você um dia estiver dirigindo de noite numa estrada alagada e vir jacarés cruzando em fila, não desça do carro. Não tente filmar. E, principalmente, não olhe o que eles carregam na boca. Porque tem coisas que, quando a gente vê, não consegue mais esquecer. E, às vezes, o rio já marcou o seu nome. Postagem encontrada em Fórum de Viagens desativado, datada de 17 de outubro de 2003. Autor: Rodrigo Fonseca, São Paulo, SP. Relato sobre experiência em excursão ao Pantanal Sul Mato Grossense. Eu não sei direito como começar isso aqui.
Criei essa conta só para escrever o que aconteceu comigo semana passada em Corumbá. Talvez alguém aqui já tenha passado por algo parecido ou conheça alguma explicação, porque eu tô perdido. Sou de São Paulo, trabalho com publicidade e resolvi tirar férias para conhecer o Pantanal. Sempre quis ver aquela natureza toda. Os jacarés, as capivaras. Coisa de paulista mesmo, né? Fechei um pacote com uma agência local e no dia 8 de outubro embarcamos num barco com mais umas 6 pessoas para fazer um passeio de dia inteiro pelos canais do Brejo. O guia era um senhor chamado Seu Benedito, nascido e criado na região. Cara, gente boa. Conhecia cada canto daquele labirinto de água. A gente navegava devagar. Ele ia explicando sobre os bichos, as plantas. Aquela paz que só o Pantanal tem, sabe? Devia ser umas 15 horas quando a gente entrou num canal mais estreito. A vegetação ficou mais densa dos dois lados. E a água tinha aquele cheiro forte de lodo. Foi aí que eu vi. No meio do brejo, uns 200 metros à frente, tinha uma casinha pequena. Tipo uma cabana mesmo. Feita toda de palha amarelada, bem rústica. E o mais estranho, tinha uma fumaça fininha saindo do teto, subindo reta no ar parado. Apontei para o Seu Benedito e perguntei quem morava ali. Ele franziu a testa, olhou para onde eu apontava e ficou uns segundos em silêncio. Não tem casa nenhuma ali, moço, ele disse, mas continuou remando na direção. Eu insisti. Como não? Tá vendo a fumaça? Ele não respondeu. Só trocou um olhar com o outro barqueiro que nos acompanhava. Um rapaz mais novo. Os dois pareciam tensos de repente. Conforme a gente se aproximava, dava para ver melhor a construção. Era simples, uns 3 metros de largura, paredes trançadas com palha e galhos. Não tinha porta, só uma abertura escura como boca. A fumaça continuava saindo. Mas não tinha cheiro de lenha queimando. Não tinha cheiro de nada. Uma das turistas, uma senhora do Rio, comentou: que lugar mais esquisito para fazer uma casa, né? Seu Benedito encostou o barco numa área mais firme, perto da entrada. Vou dar uma olhada rápida, ele disse. Mas o tom era diferente. Não era mais aquele guia animado de antes. Eu e mais 2 do grupo descemos também. O chão era úmido, afundava um pouco a cada passo. A casa parecia ainda menor de perto, quase claustrofóbica. Seu Benedito entrou primeiro. Meu Deus do céu! Ouvi ele sussurrar lá de dentro. Quando entrei atrás dele, levei uns segundos para processar o que eu estava vendo. No centro da casa tinha um círculo de pedras, e dentro dele brasas ainda quentes, de onde vinha a fumaça. Mas ao redor tinha coisa que não saía da minha cabeça até hoje. Animais mortos. Não muitos, mas suficientes. Um tatu virado de barriga para cima, com o peito aberto. 2 pássaros pequenos, tipo sabiás, dispostos em cruz. Um cágado com a carapaça rachada ao meio. O sangue ainda parecia fresco em alguns. Mas não eram só os bichos. Nas paredes de palha, tinha fotografias. Umas 15, talvez 20 fotos em preto e branco e coloridas, de tamanhos diferentes. Fotos de gente. Homens, mulheres, crianças. Rostos sérios, alguns sorrindo. Ninguém que eu conhecia, e cada foto estava presa na palha com espinhos. Espinhos grandes, de árvore mesmo, atravessando os rostos nas fotos. Alguns nos olhos, outros na boca, na testa. A gente precisa sair daqui, Seu Benedito falou com a voz tremendo. Agora. Ninguém discordou. Voltamos para o barco em silêncio, e Seu Benedito remou mais rápido do que em qualquer outro momento do dia. Ninguém do grupo falava nada, todo mundo processando aquilo. Eu tentei tirar foto com minha câmera digital, mas quando olhei depois, as imagens saíram todas pretas. Só abreu. No caminho de volta, perguntei para o Seu Benedito o que era aquilo. Ele demorou para responder. Tem coisa no Pantanal que a gente não mexe, moço. Coisa antiga. Pagelança, trabalho pesado. Coisas que deram errado há muito tempo. Eu ia perguntar mais, mas ele cortou. Melhor não falar disso agora. Voltamos para a pousada perto das 19 horas. Tomei banho, jantei e tentei relaxar. Mas aquela casa não saía da minha cabeça. As fotos pregadas com espinhos. Os bichos mortos. A fumaça sem cheiro. Fui dormir depois da meia-noite. E foi quando começou. No sonho eu estava dentro d'água. Não sei explicar direito, mas era aquela água escura do brejo, só que eu conseguia respirar. E eu ouvia vozes. Várias vozes chamando meu nome. Rodrigo. Rodrigo, vem. Rodrigo, você tá marcado. Eram vozes molhadas, sabe?
como se viessem de bocas cheias d'água, e eu via vultos se movendo ao redor, figuras humanas distorcidas, braços se estendendo. Acordei às 4 da manhã encharcado de suor, com o coração disparado. Fui até a janela do quarto. Precisava de ar. Lá fora só a escuridão e os sons noturnos do Pantanal. Grilos, sapos, e lá no fundo, bem baixinho, eu jurava que ouvia meu nome sendo chamado. Não consegui dormir mais. No dia seguinte, eu estava obcecado. Precisava voltar lá. Precisava entender. Paguei um barqueiro local, um rapaz jovem que não conhecia a história, para me levar de volta ao canal. Descrevi o lugar, dei todas as referências que lembrava. A gente navegou por quase 2 horas, entrando e saindo de canais, mas não achamos nada. O lugar onde a casa deveria estar era só água e vegetação. Nenhum vestígio de construção, nenhuma marca no chão, nada, como se nunca tivesse existido. O barqueiro achou que eu estava confuso, que tinha errado o local, mas eu sabia que era ali. Eu lembrava da curva do canal, daquela árvore caída, do formato da margem. Quando voltei para a pousada, seu Benedito estava na recepção. Quando me viu, o rosto dele fechou. Você voltou lá, ele afirmou, não perguntou. Eu confirmei. Ele balançou a cabeça preocupado. Senta aqui, moço. Preciso te contar uma coisa. A gente foi para a varanda. Ele acendeu um cigarro, demorou para começar. Essa casa, ela não é desse mundo, não. Pelo menos não mais. Anos atrás, décadas talvez, tinha um pajé aqui na região. Homem poderoso, respeitado. Mas ele se perdeu. Começou a fazer ritual pesado, coisa ruim. Dizem que ele fazia pacto. Usava gente para conseguir poder. Ele deu uma tragada longa. Até que um dia ele sumiu. Levou tudo para dentro do brejo e nunca mais voltou. Mas a casa dele... A casa aparece de vez em quando. Pro povo da região, pro pessoal que conhece as histórias, ela nunca aparece. Só para quem vem de fora. Para quem não sabe. E as fotos? Perguntei. Seu Benedito me olhou sério. As pessoas das fotos foram achadas mortas. Todas afogadas no brejo em lugares diferentes ao longo dos anos. E cada uma tinha sido vista perto daquela casa antes. Um frio subiu pela minha espinha. E tem outra coisa, moço. A casa só aparece para quem já foi marcado. Para quem o pajé já escolheu. Eu ri nervoso. Marcado? Como assim? Você sonhou com vozes te chamando da água? Ele perguntou. Meu sorriso morreu. Eu não tinha contado isso para ninguém. Seu Benedito apagou o cigarro. Você foi marcado. Não sei porquê, não sei como. Mas foi. Agora você carrega isso. A casa te reconheceu. Eu tentei argumentar, dizer que era só coincidência, mas ele me interrompeu. Moço, eu trabalho nessas águas há 40 anos. Já vi coisa que a razão não explica. E te digo uma coisa. Você precisa tomar cuidado. Principalmente perto de água parada. Principalmente à noite. E se ouvir seu nome sendo chamado de algum lugar que você não consegue ver. Não responde. Nunca responde. Voltei para São Paulo no dia seguinte. Cancelei o resto das férias. Precisava sair dali. Já faz uma semana. Eu deveria estar bem, né? De volta à rotina, ao trabalho, ao apartamento. Mas não tô. Toda noite eu ouço. Não importa se fecho as janelas, se ligo a TV, se coloco o fone de ouvido. Eu ouço aquelas vozes molhadas, sussurrando meu nome, vindo do ralo do banheiro, da cisterna do prédio, da piscina do condomínio. E tem mais uma coisa. Ontem eu estava olhando as fotos da viagem no computador. As poucas que não deram erro. Ampliei uma foto que tirei do grupo no barco. No fundo, quase imperceptível na água turva, tinha um rosto, pálido, distorcido, me olhando debaixo da superfície. Não sei mais o que fazer. Não sei se alguém vai acreditar nisso. Mas se você está lendo isso e está planejando ir para o Pantanal, perto de Corumbá, cuidado com casas que não deveriam estar ali. Cuidado com fumaça que não tem cheiro. E se você vir fotos pregadas com espinhos, sai de perto, porque pode ser que já seja tarde demais. Eu ainda ouço meu nome todas as noites, vindo da água. E tenho medo de que uma hora eu vá responder. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.